Graças, Senhor, por esta vida, pelo bem que revelou. Graças, Senhor, pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que andam bem, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que e a esperança que falhou. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Salmo 132, versículo 9. Com esse versículo, que é o lema deste terceiro domingo após Pentecostes, 13 de junho de 2021, saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Um bonito salmo, Salmo 132, que lembra como o grande rei Davi havia se proposto e se disposto em seu coração a construir um templo a Deus, em que a arca do Senhor pudesse ser adequadamente guardada, e então também o culto ao Senhor pudesse ser corretamente prestado. E agora então Deus, depois que esse templo foi construído, é convidado a tomar morada nesta sua casa, e os sacerdotes responsáveis pelo culto devem se vestir de justiça e os fiéis, o povo, os tementes a Deus, devem exultar de alegria. Esse termo justiça, termo absolutamente central em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A justiça de Deus é o seu agir salvífico em nosso favor. Se fôssemos ler agora o Salmo 132 adiante, lá mais uns 6, 7 versículos depois, no versículo 9, veríamos que este mesmo versículo, ele de um pedido, de um anseio, de um desejo, que se torna em uma promessa que sai da boca do próprio Deus, e onde ele então diz: vestirei de salvação, os sacerdotes e os fiéis exultarão. E com isso nós vemos como justiça e salvação são na prática sinônimos. A justiça de Deus, ela sintetiza, ela se refere ao agir salvífico de Deus em nossa vida. Portanto, sempre é importante destacar, especialmente na nossa modernidade ocidental, tão cheia de ativismos, tão cheia de justiça própria, que a justiça de Deus não é, em primeiro lugar, um conceito moral. Ela não está falando aqui de algo que nós devemos fazer, mas ela está falando, em primeiro lugar, de algo que nós recebemos, que Deus faz. Que disso, evidentemente, decorre também uma justiça das obras, uma vida que corresponde ao agir salvífico de Deus. Isso não precisamos negar, Ainda lá no livro do Apocalipse, lá no fim da Bíblia, por exemplo, ouvimos como a noiva do Cordeiro, ela se veste
linho fino e que as vestes da noiva do Cordeiro são as obras de justiça dos santos. Então, aqui, os sacerdotes eles devem se vestir com a justiça de Deus, né? O Adão e a Eva lá no paraíso, quando pecaram, eles se viram nus. Deus os vestiu mais ou menos com umas peles de animais, mas agora existe essa expectativa de que o povo de Deus seja adequadamente vestido com a justiça de Deus. E essa justiça de Deus que nos cobre como um manto, ela nos motiva a uma vivência de boas obras e então também a sua maneira também pode ser considerada uma espécie de veste que nós trajamos. E exultem os teus fiéis. Deus nos abençoa com a sua justiça, perdão, a salvação, que nos anima a uma vida de boas obras, e essa vivência da justiça que nos é concedida, ela nos enche a todos de alegre júbilo. E a paz de Deus que, melhor dizendo, realizamos este momento de gravação, louvor, oração, meditação, em nome do Trino Deus, este Deus que nos cobre com a sua justiça, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, a passagem bíblica indicada como texto de pregação para este terceiro domingo após Pentecostes se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34, o fim deste quarto capítulo de Marcos, um capítulo de ensinamentos de Jesus por meio de parábolas. Disse ainda Jesus: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de dia e de noite, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se remete à foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Até aqui a leitura do Evangelho. Queridos irmãos, caras irmãs, temos aqui duas parábolas, Jesus, as duas últimas neste capítulo 4, que traz ainda outras parábolas, por exemplo, talvez a mais famosa de todos, pelo menos neste contexto, a parábola do semeador. E se lembramos da parábola do semeador, somos então imediatamente encaminhados para essa referência do reino de Deus como algo que é comparado, não é idêntico, claro, ainda é bem diferente, a gente não sabe como é, mas que é comparável a uma plantação, a uma lavoura. E a ceifa, também uma imagem que sempre de novo aparece no Novo Testamento como ilustração para o juízo final e a manifestação final do reino de Deus. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus, e então a parábola do semeador, ela conta essa epopeia
contigo assim uma vez da palavra de Deus que é lançada sobre vários tipos de solo, mas a maior parte dos tipos de solo não produzem, apenas um tipo de chão, ele então recebe essa semente e está em condições de frutificar, né? E a parábola do semeador então descreve, né, essa ambivalência da palavra de Deus neste mundo. Por um lado, cheia de frustrações e fracassos. Por outro lado, uma palavra cheia de esperança, de que apesar de todos os pesares, apesar de a maior parte da semente ter sido como que lançada ao vento, a semente lançada à terra não há de deixar de frutificar. Aqui temos novamente a referência à semente, e eu vou tomar a liberdade de novamente também neste contexto interpretar a semente como referência à palavra. A palavra de Deus é lançada à terra, e esse homem que a lançou, ele dorme, levanta de noite, de dia, a semente germina e cresce, e ele não sabe como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Ou seja, o lavrador ele lança a sua semente na terra, mas depois disso, mais ou menos, talvez ele se senta na área da casa dele e olha a lavoura dele lá do outro lado da cerca, cruza os braços, se ele for um gaúcho, ele talvez faz o seu chimarrão e fica lá olhando como aquela lavoura vai crescer e vai então germinar e produzir os seus frutos. Eu nunca plantei grande coisa, a não ser uma árvore aqui ou lá, mas sou absolutamente leigo nessa questão, mas eu imagino que pouca gente vai colher realmente muita coisa se der ao luxo de fazer isso conforme está insinuado aqui. E por isso eu costumo dizer, olha gente, não vamos aplicar as parábolas de Jesus a realidades deste mundo, porque as parábolas de Jesus, elas se referem a realidades do reino de Deus. Claro que no mundo, o colono, o agricultor, ele ainda depois de semear, de plantar a terra, ele ainda vai tomar muitas outras medidas de cuidado para que, de fato, a sua semente produza, cresça e produza, e que ele tenha uma colheita com a qual ele possa alimentar a sua família e pagar as suas contas. Aqui, porém, como eu disse, nós não estamos falando de coisas terrenas, mas do reino de Deus. E no reino de Deus, assim pelo menos eu interpreto essa passagem, de fato é assim que a palavra de Deus, essa semente é lançada, mas os que a lançam, eles não estão em condições de ajudar para que essa palavra cresça, germine, cresça e frutifique. Eu entendo assim que a parábola aqui dessa semente que é lançada à terra e que por si mesmo frutifica, a palavra grega que está atrás aqui do por si mesmo é automática, quer dizer, automaticamente, quer dizer, por força própria. Que de fato a igreja de Jesus Cristo, ela é enviada a lançar a semente da palavra de Deus, mas ela não está em condições de agora, quem sabe, ajudar essa plantinha a crescer e a frutificar. A igreja de Jesus Cristo, ela lança a semente, mas ela não está em condições de ajudar a que o reino de Deus se estabeleça. Ela apenas é testemunho desse reino presente no Evangelho de Jesus Cristo. No tempo de Jesus, Jesus se confrontou e também chamou pessoas a segui-lo, e entre as muitas pessoas que o seguiram, e que pelo menos o ouviram, tinha duas classes de pessoas que eu acho que nós podemos agora usar como ilustração para o que eu entendo ser o conteúdo da parábola. Por um lado estavam
de um lado estavam os zelotas, aqueles que, por meio de uma revolução, queriam expulsar os romanos da terra prometida e queriam assim então criar condições adequadas para a vinda do Messias e a manifestação do reino. Do outro lado estavam os fariseus, aqueles cumpridores da lei, que imaginavam que então, se todos eles, e cada um individualmente, cumprisse a lei ao pé da letra, então as condições para a vinda do Messias estariam criadas e assim, vindo o Messias, haveria de vir o reino. Nos nossos dias, talvez nós podemos aplicar a comparação desses dois grupos a também grupos na nossa sociedade e também dentro das igrejas. Por um lado, existe a tentação de instaurarmos o reino por meio de ação política, revolucionária, ou talvez também apenas uma ação política de transformação e de mudança. Por outro lado, nós imaginamos que talvez se nós nos esforçarmos muito para uma santificação pessoal, geralmente, em meu modo de ver, realmente bastante legalista, que também ali nós vamos então nos chegar mais perto de Deus e que, pois de alguma forma, se o mundo todo talvez não vai ser salvo, pelo menos nós pessoalmente o vamos. E agora, aqui a parábola, assim eu pelo menos a entendo, ela nos ensina que nem o nosso agir moral, nem o nosso agir político, que claro tem a sua importância e também nós como cristãos somos chamados a nos engajarmos, mas nem esse agir político vai instaurar o reino, vai ajudar essa plantinha a crescer e a frutificar, nem a nossa santificação pessoal. Também isso faz parte do plano de Deus, que a nossa vida reflita em palavras, em ações, o nosso pertencimento a Deus. Nenhuma coisa nem outra vão acelerar a vinda do reino de Deus e a manifestação gloriosa da nossa salvação. A igreja cristã, ela lança a semente, trabalha como coletividade e como individualidade, mas nenhuma coisa nem outra acelera um eventual processo de manifestação do reino de Deus, porque a manifestação do reino de Deus, o crescimento e a produção dessa semente não está nas nossas mãos, mas está nas mãos do próprio Deus, o Senhor da seara. Teríamos agora ainda a segunda parábola, uma parábola que também compara o reino a uma planta, e que aqui então apresenta o contraste do grão de mostarda que era lá na Palestina, não sei hoje em dia como é que é entre nós, confesso que também ali sou leigo, em todo caso exemplo de uma semente especialmente pequena, mas que depois que se torna uma planta, é uma árvore que então é capaz de abrigar as aves, e aqui então temos a simbologia do reino de Deus como esse algo que a nossos olhos atuais é insignificante, mas no fim dos tempos vai ser uma grande árvore, e as aves então elas possivelmente são metáfora para os povos da terra que vêm se abrigar à sua sombra, para dizer o reino de Deus ele quer alcançar não apenas 2 ou 3, talvez uma meia dúzia que se consideram um povo eleito, mas toda a humanidade. O reino de Deus, o Evangelho que leva esse reino, quer ser pregado a toda a criatura, para que de fato todos os povos se abriguem à sombra dessa grande árvore que é o reino de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei no início Graças Dou por Esta Vida, esse hino muito conhecido na nossa igreja, as estrofes 1 e 2,
do hino número 479 do livro de canto da SBB. Vou entoar ainda a terceira e última estrofe. Pela cruz e sofrimento e pela ressurreição. Pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graça sem vida. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças pela semente do Evangelho que nos é dado plantar, semear, lançar à terra. Obrigado, Senhor, por essa nobre tarefa que concedeste à tua igreja e também a cada um de teus discípulos e tuas discípulas. Obrigado, Senhor, que se por um lado temos essa incumbência abençoada de lançarmos a semente, não precisamos tomar sobre nós o peso, o fardo de fazermos essa semente germinar, crescer e produzir. Obrigado, Senhor, que seja no nosso agir pessoal, seja no nosso engajamento coletivo, Tu nos chama assim a refletirmos no nosso dia a dia, o nosso pertencimento a Ti. E obrigado, Senhor, que apesar disso, nem o nosso engajamento pessoal, nem a nossa santificação pessoal, nem o nosso engajamento sociopolítico aceleram a manifestação do Teu reino, mas são, se muito, expressão do nosso pertencimento a Ele. Abençoa e guarda todos nós, a cada um pessoalmente, nossas casas, nossas famílias, nossas comunidades, a nossa Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e toda a cristandade na terra, que possamos alegremente levar adiante a boa mensagem do Evangelho de Cristo, lançar a semente e que possamos confiadamente esperar de Ti que essa semente produza muitos frutos para a Tua glória e para que assim tenhamos uma ceifa rica quando da manifestação do Teu reino. Assim pedimos e agradecemos, unindo-nos em oração, quando dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz.